Paz a todos. Hoje eu quero falar um pouco sobre dos atributos ou deficiências, melhor dizendo, da natureza carnal, o quanto isso impede muitos cristãos de viverem de forma oportuna uma vida realmente em Cristo Jesus, e como combater esta natureza. Hoje nós vamos falar e combater um pouco mais a mentira. A mentira é uma condição natural da carne. A mentira não é uma coisa que você ensina, a mentira não é uma coisa que você tem que se esforçar para fazer. A mentira é natural à condição humana, ao ponto que a Escritura chega a dizer que sim, todo homem é mentiroso, no sentido de que toda a humanidade, ela vive, se condiciona e perpetua-se dentro da mentira. Então, não é possível que nenhum homem nascido de mulher possa ter escapado de manifestar, fomentar, produzir em algum aspecto a mentira. Há quem diga assim: eu detesto a mentira. Existe uma autopromoção de honestidade de algumas pessoas, dizem assim: eu detesto mentira, odeio mentira. Aí tem algumas nuances dentro desse sentido, que existem pessoas que detestam a mentira falada para ela, que elas não gostam de ser enganado, e eu duvido que existe alguém que goste. Então, nesse sentido, todo mundo detesta a mentira. Ninguém quer ouvir uma mentira e ser enganado. Então, normalmente, quando alguém diz detesto a mentira, ela está ligada ao fato dela não gostar de ser enganada. Ou há quem diga assim: eu não gosto de mentira, no sentido de falar mentira. Mas a mentira não é somente falada. A mentira é expressada, ela é vivida, ela é contextualizada. A mentira, ela é híbrida, então ela está em todos os aspectos da vida de um ser humano. Se ela não está no aspecto falado, ele está no aspecto vivido, emitido, transmitido, representado. Então a mentira é uma condição natural do ser humano, e até os que detestam a mentira vivem mergulhados nela. Talvez uma das maiores mentiras de quem detesta a mentira é dizer que detesta a mentira. A mentira é natural do ser humano, pela condição da própria natureza do pecado. O homem é pecador. O homem, enquanto pecador, ele produz a mentira. A mentira para o homem tem um outro nome: as suas próprias verdades. Porque o homem começou a construir a sua própria verdade. Quando alguém não tem algo, a dinâmica humana, ela é arquitetônica, ela produz coisas. Essa é a dinâmica humana. Então, se ele não tem a verdade, ele produz as suas próprias verdades. O nome disso é mentira. Uma das coisas que a condição do pecado em Adão produziu é a capacidade do homem produzir o seu próprio bem. Quando no Éden a serpente diz: olha, não, você não vai morrer, o dia que você comer disso aí, você vai ficar como Deus, sabendo o bem e o mal, porque o nome da árvore que produziu o fruto era a árvore do fruto do bem e do mal. O que significa? Que aquele contexto entre a desobediência, quando o homem decidisse desobedecer a Deus, ele passaria agora a determinar para si o seu bem e o seu mal. Ele ia relativizar bem e mal, e ao fazer isso, ele ia criar a sua própria verdade. Ao criar a sua própria verdade, ele viveria na mais profunda mentira. O relativismo da verdade nada mais é do que a mais profunda mentira. E é sobre isso que eu quero falar. Vamos começar aqui em um texto em Romanos.
Romanos, capítulo de número 1. Eu vou usar somente como texto introdutório. Romanos, capítulo de número 1. O capítulo 1 de Romanos vai falar sobre a insanidade humana diante da verdade de Deus. E uma das coisas que Paulo vai tratar é, olha, Deus está revelado, ninguém pode negar um Criador. Ninguém pode negar um Criador. Toda a natureza. Vamos aqui a partir do verso de número 20. Diz assim: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como sua divindade, se entende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha o verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Vamos orar? Ó Deus, o Senhor é soberano, Pai, todo-poderoso, tão perfeito em si mesmo, Deus, imutável em si mesmo. Ó Deus, olhando do céu para nós, ó Pai, não há motivo algum para que o Senhor, ó Deus, nos abençoe com Teu ensino. Olhando para dentro de nós, ó Pai, não há motivo algum para que o Senhor nos agregue em Teu reino e nos chame de filho. Mas pelo muito amor que o Senhor nos amou, entregando o Seu Filho, condicionou, ó Pai, a oportunidade de hoje estarmos aqui, ó Deus. O Senhor proporcionou esse momento, ó Pai, e eu acredito, ó Pai, que o Senhor falará aos nossos corações. Portanto, prepara cada mente, prepara cada coração, prepara cada alma, cada pessoa que está aqui dentro, para que possa ser alcançado, atingido, transformado, impactado e possa ser revigorado, ó Deus, em toda a sua natureza, pela oportunidade agora eventual da Tua palavra chegar a cada coração. Eu peço ao Senhor que fale a nós, como o Senhor falou na antiguidade e tem falado, ó Deus, ao decorrer dos anos, com cada um dos Seus filhos. O Senhor não se isenta de falar aos Teus. Então eu peço a Ti, ó Deus, fale conosco pelo poder da Tua palavra, me dê liberdade de falar, ó Deus, pelo Teu Espírito, me dê sabedoria a ministrar, ó Deus, aos meus irmãos mais uma vez neste momento, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, a introdução de Romanos está tratando sobre o fato da criação já revelar um Criador, um Deus todo-poderoso. O seu poder e a sua divindade está claramente vista em toda a criação. Nós vivemos momento, por exemplo, em que as ciências teóricas investem profundamente em questionar a criação, com teorias como a evolução, teoria do Big Bang, né? São teorias, nós aprendemos na escola, não como teoria, aprendemos como verdade absoluta, e aquilo nada mais é do que uma teoria. A ciência
é teórica também, ou seja, ela introduz ideias e conceitos que elas entendem que são os meios mais possíveis de ter acontecido todas as coisas. E por incrível que pareça, essa semana eu assisti a um documentário sobre o telescópio James Webb, e ele tirou uma imagem de um lugar bem remoto do espaço, algumas centenas de milhares de anos-luz, e eles encontraram galáxias iguais à que tem aqui, tanto quanto a Via Láctea, onde nós estamos, como a Andrômedas e as demais ao nosso redor. E eles encontraram o exato. E o que isso fala? Eles chegaram à conclusão seguinte: olha, possivelmente não aconteceu o Big Bang, porque eram para essas galáxias estarem em formação, porque elas estão a milhares e milhares de anos-luz. Então a imagem que era para ter chegado aqui a 60 milhões de anos-luz era para ter chegado um universo ainda em formação. E eu estava vendo um físico criacionista que crê em Deus, dizendo o seguinte: olha, isso só prova que Deus fez tudo do jeito que está. Isso não foi acontecendo acidentalmente ao longo do tempo. Então nem as suas teorias se sustentam, mas a ciência tem essa demanda de querer, de alguma forma, descredibilizar a criação, a existência de todas as coisas, e quer fazer soar ignorante, dizer assim: não, Deus criou os céus e a terra. Só assim, não foi assim. Como que foi? Há um estrondo. Poxa, você acredita num estrondo? Isto parece para você científico? Uma partícula explodiu e criou supernovas e planetas e exoplanetas e satélites em todos os lugares, através de uma explosão, e eu que sou louco em acreditar que Deus criou todas as coisas. Mas aí o contexto de Romano Deus fica muito conhecido como Criador por todas as coisas, mas eles negam isso. E antes que houvesse propriamente a ciência como nós vemos hoje, sempre existiu as crenças, e crenças vistas como ciências, como entendimento. A religião, durante muito tempo, foi o melhor mecanismo de filosofia, de política e de conhecimento. Foi assim que os povos se estruturaram, através das crenças. E quais são essas crenças? Eles passaram a acreditar em todo tipo de Deus. Se você não crê num Criador, você pode crer em todo tipo de Deus. É por isso que você vai encontrar muitos povos antigos, milenares e até extintos, como os incas, astecas, os egípcios, os persas. Tudo tinham divindades aleatórias, como divindade do Deus Sol, do Deus da Lua, do Deus não sei o que, o Deus da caça, são deuses que cuidam de departamentos. Eles não são competentes o suficiente para serem criador de todas as coisas. Exatamente sobre esse contexto que Paulo, lá em Atos capítulo 17, vai pregar sobre o Deus desconhecido no meio de um monte de altar de deuses aleatórios, deuses pagãos. E aqui é o que ele está dizendo: olha, essas pessoas, o ser humano, ao longo do tempo, começou a negar a Deus, mudando a glória dele. O verso 23 diz que eles começaram a mudar a glória dele à semelhança de imagens de homens corruptíveis, de aves, de quadrúpedes, de répteis. O que isso quer dizer? Que durante muito tempo a imagem de Deus estava referenciado em homens corruptíveis ou corruptíveis. São a humanidade, pessoas. Quantos reis foram chamados de deuses? Faraó, Nabucodonosor mesmo, auto-intitulado divindade. Sempre o homem, e figurado, ele mesmo, Nabucodonosor, fez uma estátua imensa da sua própria figura. Os egípcios, o faraó era uma referência a uma divindade, também tinha suas imagens esculpidas. Esses são os homens corruptíveis. E depois os ídolos em figura de aves, em figura de répteis, cada divindade representando uma coisa. Se você for em indígenas da América do Norte, você tem totens, que tem a águia, tem o urso, tem não sei o que, cada um representando uma divindade indígena que tinha um determinado poder, e assim sempre foi. E detalhe, muitas pessoas seguiram isso na história
Com sinceridade. Com sinceridade, isso é um dado importante, porque dentro do engano tem gente sincera, mas isso não é atributo para ser livre da sua situação, porque ser sincero e pecador é o mesmo que ser só pecador. O que significa? Que o salário do pecado é até do pecador sincero. Verso 24: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu próprio corpo entre si, né? Ele vai falar aqui posteriormente, né, nos versículos seguintes, 26 em diante, que foi o comportamento de alteração do modelo natural de conjugação de relacionamento, homem com homem, né, começaram a se inflamar. O verso 25 diz que mudaram a verdade de Deus em mentira e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, mudaram a verdade de Deus em mentira. Esta é uma competência humana. O homem, desde a saída do Éden, ele trabalha de todas as formas para transformar a verdade de Deus em mentira. Tudo que na humanidade há nesse mundo, que passa pelo crivo do conhecimento, da filosofia, da racionalidade humana, está proposta na negação de quem Deus é. Está investida em substituir. Agora eu quero que você só pense em todo tipo de ciência, filosofia, cultura, para fora do universo do Evangelho. Pense em alguma, sequer, que sustente ou proteja a verdade de Deus em algum momento. Tudo que há no mundo está desenvolvido, crescente, e tem um propósito específico, e sempre tem feito isso, mudando a verdade de Deus em mentira. Então, em todos os segmentos que você olhar, aonde está aplicado o conhecimento humano, a filosofia, a ciência, a dinâmica humana, está voltada na negação da verdade de Deus. Isto é sequela da queda do homem, porque o primeiro relacionamento que o homem tem com algum ser para além do Criador foi voltado em mentira. Porque quando a serpente visita Eva no capítulo 3 de Gênesis, nós temos ali o tentador dizendo o seguinte: não foi bem assim que Deus disse. Veja bem no que ele torna a verdade de Deus. Ele tornou a verdade de Deus em quê? Mentira. O tentador diz: não foi bem assim que Deus disse. Ou, trocando em palavras, não é exatamente isso que ele quis dizer. Ou seja, ele não disse isso. Mudou-se a verdade de Deus. O homem peca baseado numa mentira dita sobre a palavra verdadeira de Deus. Então toda a natureza de pecado só surge porque alguém sustentou uma mentira sobre a palavra de Deus. A partir de então, naturalmente, o homem, em seu pecado, sempre será opositor da verdade. Ele resiste à verdade de Deus. E não só isso, ele trabalha o seu intelecto, a sua dinâmica, a sua cultura, a sua tradição, a sua filosofia, a sua ciência, todos os seus mecanismos que ele tem, é exatamente para esse fim. Alguém que está distante do Evangelho, fora da fé em Jesus Cristo, da cultura de Cristo, ele não consegue perceber estas coisas. Pelo contrário, há muitos cristãos rasos, fragilizados pela própria ignorância, que conseguem ser influenciados pela ideia secularista de Deus. Negam a totalidade de Deus, soberania de Deus, justiça de Deus, a criação de Deus. E às vezes, para ser aceito no meio daqueles que negam, eles negam. Mudaram a verdade de Deus em mentira. E aqui diz que no verso 25 eles começaram a servir mais a criatura do que o Criador.
Como que isso se dá? Isso começa pelas religiões, as religiões começam a servir mais a criatura. Quando você olha um Deus que é uma ave, um Deus que é um réptil, um Deus que é um quadrúpede, ou um Deus que é uma figura de homem corruptível, tudo isso é criatura. Eles começaram a adorar. Vocês lembram que durante um período o povo de Israel esteve na mão do Egito por algumas gerações, e ali eles foram escravizados, ali eles foram retido toda a sua cultura, todos os seus princípios ali, né, a partir da família de José, e é dado a eles muita cultura egípcia. E quando eles foram livres da mão de Faraó, pelo sinal de Deus, atravessaram o mar, eles começaram a viver no deserto. Deus encaminha Moisés ao monte para trazer para eles mandamento. Deus estava implantando uma teocracia, onde ele iria administrar e regular um povo, para viverem segundo a sua palavra. Mas quando Moisés desce, encontra o povo adorando o quê? Um bezerro, feito de ouro. Então isso já estava inserido até na cultura do povo de Israel. Moisés teve que combater isso. Moisés luta contra isso, Josué luta contra isso, os patriarcas de Israel lutam contra essa construção de ídolos. Volta e meia Israel cai em ídolos. E também ao longo do tempo vem o cristianismo através do Senhor Jesus, a sua morte e sua ressurreição. A igreja é inserida no seio de Israel, depois é propagada nas regiões do mundo antigo, até chegar a nós, onde nós estamos aqui. E nessa trilha toda, nesse êxodo todo, nessa caminhada toda, muita coisa foi colocada no meio cristão também, para substituir a Deus, e colocando homens corruptíveis. O que são homens corruptíveis? Homens que são, não está dizendo que são necessariamente homens corruptos, mas homens passivos de serem corruptos. Corruptível é algo que é passivo de ser corrupto. E então a religião cristã ao longo do tempo volta a estas coisas, e volta e meia o homem vai voltar a estes ídolos. É possível você ver em uma religião, você criar estátuas, por exemplo, de José, de Maria, de Pedro. Essas estátuas representam homens e mulheres que foram servos de Deus. Você acredita que João foi um bom servo de Deus? Sim ou não? Pedro, Paulo. Então essas imagens referenciam estas pessoas. Só que estas pessoas são, assim como eu e você, homens corruptíveis, ou seja, passivos de serem corruptíveis. E o que isso significa? Está falando em dissonância à natureza de Cristo. Cristo não é corruptível, ele não pode se contaminar com o pecado. O homem pode pecar. João, em 1 João, capítulo número 1, capítulo número 1, ele chega a dizer assim: se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Então a natureza, ou a condição de cometer erros, equívocos, pecado, é natural do homem. Então o que é o homem corruptível? O homem passivo de se corromper. Então qualquer religião que constrói imagem, foto, desenho de referência desses homens e ainda presta culto, está voltando a isso que está dizendo aqui, a servir agora, a mudar a glória de Deus, a imagem de homens corruptíveis. E por que não falar dos símbolos das igrejas evangélicas que começaram a ter poder de fé? Começa com umas coisas como uma estrela de Davi que surge do nada, aonde nós nunca vemos Davi carregar nenhuma estrela para lugar nenhum. Isso se torna um símbolo cristão da noite para o dia. O mesmo símbolo que tem na bandeira de Israel, que representa ali a história de Israel, tem toda uma história por trás dessa bandeira, se torna símbolo cristão. Se você pergunta, se alguém tem uma camisa com a estrela de Davi, uma Bíblia com a estrela de Davi, você pergunta, o que é isso? Ele diz, a estrela de Davi. Você pergunta, e aonde ela está nas Escrituras? Mas ela virou um símbolo. E várias outras coisas que a igreja começa a adotar
para representar a presença, o poder, alguma coisa de Deus. Aí nós chegamos ao ponto, nos dias de hoje, nós temos cajado, a espadinha, nós temos vela, rosa, tudo isso. E agora Deus está alojado em objetos. O Criador agora opera por objetos. Isso se tornou natural. Você não vê alguém numa fila de uma campanha se quer contestar o fato de que ele está numa fila para pegar uma espadinha consagrada, que no mesmo lugar onde se comprou aquela espadinha, alguém está comprando para fazer campanha de São Jorge, num centro espírita. É a mesma espada, só que uma foi consagrada para uma campanha dentro de uma igreja evangélica. E eles não contestam. E tudo aquilo que Cristo não fez em seu ensino, tudo aquilo que os apóstolos não fizeram em seu ensino, é o que os contemporâneos nossos hoje fazem enquanto ao Evangelho, desde caneta ungida, desde vale de sal, desde tenda de não sei o que, desde inúmeras coisas, incontáveis elas. Eu acho que se eu fosse catalogar tudo que a igreja evangélica inventou nos últimos 30 anos, eu não conseguiria, eu passaria a minha geração. Então, assim como todo mundo está em mentira, também toda a estrutura religiosa é uma grande mentira. Ela está pautada em grandes mentiras. Mentiras que estão voltadas ao próprio ensino, em sua teologia, em sua doutrina, em sua história, e mentiras particulares daqueles que vivem. Mentiras como dos testemunhas de Jeová, que falaram que Jesus iria voltar em 1940 e poucos, não voltou, depois deram outra data, uma terceira, e depois Jesus não voltou nenhuma dessas datas, e não teve nenhum homem suficiente para falar. Mentimos. Mentiras como de Ellen White, dentro do Adventismo, que também deu data para Jesus voltar, e que seus escritos é visto pela instituição como palavra de Deus. Uma mulher que determinou dia e hora para Jesus voltar e Jesus não veio. Mentira. E não teve ninguém para dizer assim, ela mentiu, ou ela mesma dizer, eu menti. Não diferentemente, os mormons, através do seu primeiro homem, Joseph Smith, que tem a visão celestial do Criador diante dele, falando, olha, vou te mostrar a religião verdadeira. Ele, entre muitas coisas antibíblicas que ele ensinou erroneamente também sobre a volta de Cristo, mas a maior delas, em que perpetua até hoje em muitas culturas, a poligamia, em que Deus determinou que o homem pode ter um tanto de mulher que ela quiser. Nas Escrituras isso é prostituição. Mentiu. E isso não é privilégio destas seitas que eu estou nomeando aqui, em que eu e você até discordamos de sua teologia, mas existe muito seitismo, seita, dentro do meio evangélico. Aquilo que muitas pessoas afirmam que são igrejas, por causa de suas denominações ou por causa das suas tradições históricas, porque foram fundadas há um ou alguns séculos atrás, porém ensinam mentiras. Estas campanhas, por exemplo, que eu acabei de citar, elas não são em nada diferente ao que o Ellen White fez, ao que Joseph Smith fez, ou que Charles Russell fez, ou que Maomé fez. São mentiras, e mentiras é mentira. E a Escritura diz que não tem nenhuma mentira que venha da verdade. A verdade não produz mentira. Então, se tudo que o homem produz é mentira, e se existe uma verdade na humanidade, sabe qual que é? É que ela é mentirosa. Mudaram a verdade de Deus em mentira e passaram a servir mais a criatura do que o Criador. Cultos para a criatura. Quais são os cultos para a criatura? Campanha da prosperidade é culto para o Criador ou para a criatura?
Quem é que está indo lá para ser servido? É o Criador ou a criatura? Quem é que está em busca da prosperidade, do dinheiro, da riqueza? É o Criador ou a criatura? Quem está servindo quem lá? Isto é mentira. Quantas canções, quantas pregações, quanto culto, quantas coisas foram criadas de forma sutil ou de forma explícita, em que muitos de nós sequer questionamos a mentira sobre isso, porque a mentira tem algo muito especial nela. Ela tem um público. A mentira tem um público. Eu vou exemplificar. Essa semana eu abri o meu celular, fui para ver um vídeo no celular, aí veio um videozinho, sabe aquelas propagandas que vem no YouTube, porque você é que nem eu, você não paga prêmio, né? E aí então vem as propagandas, e naquela propaganda, vem um cara falando assim: olha, você não sabe, mas você tem dinheiro para receber. Eu? É, você mesmo. Se você clica no link, aí eu falei assim, eu sabia que era roubado, eu falei assim, eu quero ver até onde esse cara vai. Cliquei no link, fui levado para uma página. Ele gastou 3 minutos da minha vida explicando como que ele antes não tinha condição de ter nada, que depois ele trabalhava e ele suava a camisa e não ganhava dinheiro, mas depois ele conseguiu descobrir um meio de como conseguir fazer isso. Mas aí ele falou assim, olha, eu vou fazer, e quando eu vi que eu estava sendo enganado pelo sistema financeiro, que eu posso ter dinheiro, eu decidi que eu ia fazer isso para o maior número de pessoas possíveis e tal. Eu falei, mas que homem bom, e de graça. Eu falei, olha, de graça ainda. E aí, quando você vai olhar, é tudo uma grande mentira, mas esse cara está ganhando dinheiro, alguém está comprando essa mentira. Sabe qual que é o grande negócio da mentira? É que a mentira tem público. Isso vai desde a condição do mercado financeiro, da mídia, de toda a ilusão, e por que não, distante disso, da religião. A própria religião é um mecanismo da mentira, pela qual tem um público. Tem um público. Quem dá muito dinheiro numa campanha da prosperidade é porque ele abraçou aquela mentira. E por isso o Criador não vai sendo venerado. Olha, como eu disse, em Romanos 3,4 diz que há uma distinção entre nós e Deus, e lá diz o seguinte: seja Deus em todo o tempo verdadeiro e o homem mentiroso. O que diferencia a nossa natureza do nosso Criador é uma coisa bem específica, é que em momento nenhum ele vai mentir. E a diferença para a criação caída é que no momento necessário ele vai mentir. Aí você pode pensar em mentira como aquela mentira do pescador, né? Quando a gente pensa em mentira, a gente pensa na mentira do pescador, do cara que fala assim, passei o dia todo pescando, chegou um peixe desse tamanho aqui, ó. Só que ele não está olhando para a ponta do dedo, ele está olhando para os braços abertos, né? Ele acredita, o pescador. Não é esse tipo de mentira. O ser humano é tão mentiroso que mesmo aquele que eu disse que detesta a verdade, mente para si mesmo. Criam seus próprios sentidos, valores, ética, a sua própria ética, sua própria moral, e mente para si mesmo. Então, a mentira não é uma coisa rasa, não é alguém contando um caos e aumentando um ponto. É alguém, até pelo seu instinto de defesa, de proteção, ou instinto de preservação, ele construir as suas próprias lógicas, éticas e moral, e fazer disso sensato. Isto é mentira também. Mentir para si mesmo é tanta mentira quanto mentir para alguém. Então, em todo tempo o homem é mentiroso, e não tem aspecto, aquele que não gosta da mentira falada, ele gosta de uma mentira vivida. Eles mentiram completamente
Todo homem mente contra Deus. E a grande questão é que Deus vingará a mentira. Porque a mentira é oposição ao que Deus é. Nós sabemos que a natureza de Cristo diz que Ele é a verdade. Olhamos aqui, olha, João, capítulo de número 18, uma indagação de Pilatos. É uma indagação de Pilatos, é uma indagação filosófica na parte dele. João capítulo de número 18. Olha o verso de número 38. E disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? Ele questiona, ele faz, essa aqui é uma pergunta retórica que ele faz diante de uma afirmação do Senhor Jesus. Vamos ver qual que é a afirmação do Senhor Jesus, verso 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho do quê? E todo aquele que é da verdade, ou todo aquele que está em prol da verdade, busca a verdade, o que ele faz? E disse Pilatos: o que é a verdade? Está parecendo Caetano Veloso perguntando: afinal de contas, o que é a verdade? É uma pergunta filosófica aqui que ele está fazendo. Porque logo em seguida ele diz, e dizendo isso, voltou até os judeus e disse: não acho nenhum crime algum. Então ele faz uma pergunta filosófica: o que é a verdade? E esta é a grande questão, porque a mentira também fica relativa quando você não determina o que é a verdade. Nós vivemos dentro da filosofia o mundo do relativismo, tudo é relativo, a verdade não é absoluta. Se a verdade não é absoluta, nem tudo então é potencialmente mentira, porque a pergunta romana, grego-romana de Pilatos é: afinal de contas, o que é a verdade? Aí porque ele diz assim: olha, quem é da verdade ouve a minha voz. E ele está dizendo: bom, afinal de contas, o que é a verdade? Já nesse período, Roma, assim como Grécia e todos esses povos, já indagavam filosoficamente o que seria a verdade. Então entenda que se você não definir o que é verdade, você não vai definir exatamente o que é mentira. E eu vou definir objetivamente o que é verdade. Eu vou definir objetivamente o que é verdade. A verdade, ela é os fatos. O que se define uma verdade? Como que define a verdade? O fato define a verdade. Então eu viro para você e digo assim: ó, esse microfone é branco. E eu defendo com argumentos, com o discurso, com a retórica, que esse microfone é branco. Mas você olhando ele daqui, ele é que cor? Preto. Então qual que é a verdade da cor desse microfone? Por quê? Porque é um fato. É um fato. A verdade, ela não é um conjunto de argumentos. A verdade, ela não é uma força retórica, não é um discurso que você vai vencer alguém pela sua ignorância. Não, a verdade nada mais é do que o fato. Isto é a verdade. E o que é mentira? É a negação dos fatos, ou a alteração dos fatos. Então toda vez que alguém fala, ou manifesta, ou vive alguma coisa que não é factual, não é real, é uma mentira. O exemplo disso é o que nós cantamos aqui, o que está em 1 João. Se alguém diz que não comete pecado, ele é mentiroso. E por que ele é mentiroso? Porque o fato é que todo mundo peca. Então se o tal diz que não peca, mente. Porque qual é o fato? O fato não é que ele não peca. O fato é que ele peca. E a verdade então é que ele peca. E qual é a mentira? É que ele diz que não peca.
Então, para você saber o que é verdade, o que é mentira, não é a construção da sua mente. Às vezes, para se defender de alguma coisa, as pessoas criam uma história, desenvolvem uma lógica, mas existe o fato, e se o fato contradiz com sua própria narrativa e as coisas que você construiu, logo você está mentindo. E se você está mentindo, não há verdade alguma que venha da mentira. Então, como que alguém nega a verdade, se a verdade está ligada intimamente ao fato? Como que alguém nega a verdade? É quando ela não para reconhecer os fatos. O Senhor Jesus estava em um momento, caminhando para um determinado lugar. Ele é cercado por um monte de judeu. Esses caras estavam seguindo ele durante muito tempo, porque queria que ele multiplicasse pão de novo, matou a fome de todo mundo. O Senhor Jesus começa a conversar com eles e a falar com eles sobre fatos. O Senhor Jesus fala alguns fatos com ele, por exemplo: olha, vocês estão atrás de mim por causa do pão que eu multipliquei. O fato era esse. Eles começam a distorcer: não é bem assim. O Senhor Jesus começa a falar agora de alguns fatos que aquelas pessoas não conseguiam observar. Ele diz: antes de Abraão eu sou. E aí ele começa a aumentar o discurso, e esse pessoal tinha sobre eles a ideia de que eles eram servos de Deus, porque obedeciam a palavra de Deus, porque eram filhos de Abraão, toda uma coisa. Aí o Senhor Jesus fala assim: olha, a retórica deles é que eles eram filhos de Abraão. Olha o fato: vocês têm por pai o diabo. O fato é que eles faziam a vontade de Satanás, mas eles diziam que eram judeus, circuncidados ao 8º dia. As pombas servidas, entregues como sacrifício do nascente, todo ano fazendo um sacrifício, salmos e textos da antiga aliança decorado, frequentavam a sinagoga, tinham por pai Abraão, mas o Senhor Jesus fala para eles um fato: vocês têm por pai o diabo. E por que o diabo era pai deles? Vamos lá em João capítulo de número 8. O verso de número 44. Vós tendes por pai a quem? E quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele é homicida, ou seja, o trabalho dele é matar desde o princípio, e não se firmou porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é o quê? Próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E ainda ele está dizendo: olha, vocês têm por pai ao diabo. Aquele público, ele está dizendo: o pai de vocês é o diabo. Por quê? O diabo tem essas características. Olha, ele é homicida, nunca se firmou na verdade. Toda vez que ele fala mentira, ele fala de algo que lhe é próprio, é comum a ele. E ele não só é mentiroso, e aqui o pai é sentido de introdutor, ele é o introdutor da mentira no universo. E por que isso? Porque eles começaram a falar que eles serviam a Deus através do testemunho de Abraão. Verso 39. Responderam e disseram-lhes: nosso pai é quem? Abraão. Jesus disse-lhe: se fosse filho de Abraão, fareis as obras mas agora procurai matar-me a mim, homem que vos tenho dito o quê? A verdade, os fatos, que Deus tem ouvido, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso,
vós fazeis as obras do vosso... que eles achavam que é Abraão, mas não é. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Olha para você ver, primeiro eles falam assim, ó, pai é Abraão. Não, se fosse Abraão, vocês faziam as obras dele, vocês estão fazendo a obra do vosso pai. Nós não nascemos de prostituta, nós temos um pai que é Deus. Verso 42, e disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me o quê? Amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis as minhas mensagens, a minha mensagem, por não poderdes ouvir o quê? Ele, sabe por que vocês não recebem a minha mensagem? Porque vocês não suportam o que eu estou dizendo. E aqui vai uma coisa importante para você que quer sair da mentira. A recomendação é a mesma: suporte a verdade, para que a mensagem do Evangelho adentre o teu coração. Suporte os fatos, aguente os fatos. Normalmente não é comum as pessoas aceitarem a verdade. A gente sempre fala, o Evangelho é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, mas eu falo da verdade palpável, própria, aquela que você escuta e não suporta. O Senhor Jesus está dizendo assim, olha, o Senhor Jesus está conversando com ele e está dizendo assim, ó, Abraão não é o pai de vocês. Aí ele diz, Deus também não é o pai de vocês. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês estavam me amando, ouvindo as minhas palavras e recebendo a minha mensagem. Mas ele diz, vocês não suportam a minha palavra, por isso não podem receber a minha mensagem. Aí ele diz, vou dizer para vocês quem é o pai de vocês. Vós tendes por pai o diabo. Aí ele vai dizer por que o diabo era o pai dele. Olha, ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, e tudo que ele fala é só mentira. A mentira é a sua própria natureza. Aí o verso 45 diz, mas porque vos digo a verdade, não me credes. E aí, esta é a grande questão. A pergunta filosófica de Pilatos é, afinal de contas, o que é a verdade? A verdade, ela não é relativa. Ninguém pode dizer que a verdade é relativa, porque a verdade é uma lei, ela está ligada aos fatos. Então, quando alguém diz o que é a verdade, em uma pergunta filosófica, afinal de contas, não, existe só uma verdade, e a verdade está ligada aos fatos, e os fatos são inegáveis. Existe uma máxima dentro do direito, que é o seguinte, contra fatos não há argumentos, porque o fato é a verdade propriamente dita. Agora, qual é o grande fato? O fato é que tudo que nós vemos e tudo que nós vivemos parte de um grande Criador. É um fato, a ciência não consegue mudar isso. A ciência teórica, com toda a sua transição através de Charles Darwin lá, com a evolução, que você sai de um órgão unicelular e vai se tornar uma unidade complexa. Não tem nada, não há fato sobre isso, não há fato sobre existir um nada fora do tempo e alguma coisa explodir do nada, sem nenhum criador, ninguém para apertar tal botão e essas coisas existirem. Mas é dito e tratado como verdade. E a complexidade da mentira vai muito além disso. Qual que é o fato? O fato é que quando eu olho para tudo está criado. Há um Criador. Existem outros fatos que as pessoas dizem que não são fatos. Por exemplo, a vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Quando você olha na história, há muito mais comprovação histórica da existência do Senhor Jesus do que de Platão, filósofo. Reis que são descritos na história com imprecisão de data, têm muito mais precisão sobre quem é Jesus e ele na história do que homens e escritores que são defendidos hoje. Jesus foi falado por pessoas que não eram cristãs de outros povos, foi notificado a sua história em vários lugares no mesmo período por vários autores não cristãos.
Agora eu vou para o maior fato da morte e ressurreição de Cristo. Porque a mentira, aprenda uma coisa sobre a mentira é temporária. A mentira é temporária. Mas vamos ver quanto tempo dura a verdade? Salmo 117. E eu vou demonstrar um fato sobre o nosso Senhor Jesus. Salmo 117. O verso de número 2. Tem algumas Bíblias que o Salmo 117, na verdade, é só um versículo. Então nós vamos ler ele todo, né, que ele não é um Salmo 119, dá para a gente ler rapidinho. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai ao Senhor quem? Porque a sua benignidade é grande para com quem? E a verdade do Senhor? Louvai ao Senhor. Então a verdade do Senhor é para quanto tempo? Para sempre. A verdade do Senhor é para sempre. Isso está falando da imutabilidade da sua verdade. A verdade do Senhor não é transitória, não é adaptável, é imutável. A verdade estabelecida, a verdade como fato, o fato não muda. Então ele diz: a verdade de Deus é para sempre. Vamos pensar algo sobre a mentira. A mentira é transitória, temporária, ela é híbrida, ela muda, né? Se alguém está contando uma mentira, em um mês ele vai contar aquilo de várias formas. Porque a mentira não é basilar, ela não tem uma estrutura real. Então toda hora o mentiroso vai mudar o pilar daquela mentira que ele quer sustentar como verdade. E quanto mais trabalho ele tem para sustentar aquela mentira, mais colunas e pilar ele vai ter que colocar, e cada hora aquela construção está de um jeito que nem ele mais depois vai reconhecer da primeira construção. A mentira, ela é híbrida, ela vai mudando de todas as formas. E outra característica da mentira é que ela é temporária, ela é passageira. Todos os deuses da antiguidade se foram, eles estão debaixo de escombros, viraram relíquias. Olha, homens precisam escavar territórios para sequer encontrar uma imagem, ou uma escultura, ou um pedaço de uma esfinge, ou de uma imagem feita por esses deuses, porque as suas mentiras passaram. Nem a estátua magnífica e grandiosa que Nabucodonosor fez de si mesmo, não há sequer na história uma unha, um dedo, um pedaço dela, porque a mentira vai ruir ao longo do tempo, ela vai sumir. E todas as culturas e tradições religiosas ao longo do tempo passaram, inúmeros deuses foram criados, outros sumiram. Quando uns sumiram, criaram outro, esse se tornou aquele, que tornou aquele. Olha, você vai ver que a mitologia grega sumiu, a romana, as culturas e mitologias egípcias sumiram, porque nenhuma verdade dura muito tempo. Agora vamos falar do nosso Criador. Desde que da criação, Ele é Senhor de todas as coisas. Sabe quem falou desse Deus que a gente está falando aqui hoje? Alguém lá no início da criação, chamado Adão. É o mesmo Deus, não mudou. Ele era criador lá, há 6.000 anos atrás, lá no Éden. Quem Ele é hoje? Criador. Fizeram de tudo, povos se levantaram contra Israel, tentaram levar para exílio, muda a cultura daqui, muda a tradição para lá, o povo quer idolatria, volta e meia, pum, o Deus está ali, imutável. Aí tenta de novo, vamos destruir esse povo, e Satanás sempre com essa ideia: se destrói o povo, a ideia desse Criador, desse único Deus todo-poderoso vai ser extinto. Então detona o povo, pega o povo, exilia o povo, tira sua cultura, tira sua tradição, tira os seus ritos, tira suas cerimônias, pum, o Criador aparece de novo. Da mesma forma como sendo Criador, autônomo, supremo, único em si mesmo. E Ele vem anunciando uma obra, e Ele vem declarando: o autor da verdade, do fato. Quando Ele diz Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, você olha, tudo está ali do jeito que Ele criou. Aí agora Ele vem ao longo do tempo com um discurso dizendo: olha, vou salvar, vou enviar o meu filho, eu vou dar o meu filho. Isaías começa agora a anunciar uma verdade propositiva, ela vai vir no futuro, ela ainda não era um fato.
Era uma verdade propositiva. Aí vem o Senhor Jesus, se manifesta em carne, o verbo de Deus habita entre nós. Quando ele estava sendo morto, na hora que ele estava ali no seu último final, como a verdade é um fato, Jesus diz: está consumado. Se tornou um fato. O Filho de Deus morreu pelos homens, mas precisava acontecer um outro fato. O fato é que ele precisava ressuscitar, e Cristo ressuscita ao terceiro dia. E ao ressuscitar ao terceiro dia, os soldados, com medo de qualquer outra coisa, foram orientados ao discurso e à retórica de que ele foi roubado, o corpo foi roubado. Só que esse Jesus, que foi com o corpo roubado, começou a ser visto por pessoas. Primeiro pelas mulheres, depois pelos discípulos, porque o que é a verdade? A verdade é um fato. O fato é que aquele que morreu estava comendo peixe com eles. Esse era o fato. E alguma coisa começou a acontecer, e nesses 50 dias ali, que antecedia o dia de Pentecostes, que seria o dia da ascensão de nosso Senhor Jesus, que ele subiria o céu, ele não foi para trás de uma moita e sumiu, ele não desapareceu assim do nada sem ninguém ver, ele não saiu andando no horizonte que nem um final de filme, escreveu fim, não, ele reunido com um monte de seus discípulos, ele começa a subir aos céus, um monte de testemunhas. Paulo vai dizer isso, foi visto por mim, foi visto por outros. E ele sobe, isso é um fato. Mas talvez poderia ser o conto da carochinha. Alguém contou que viu Jesus ressuscitado, alguém falou que comeu peixe, alguém falou que viu ele subindo. Mas a mentira, ela tem tempo, ela tem prazo, ela é perecível. E qual que é a verdade? Assim como o Criador é o mesmo Criador desde o início da criação, Cristo ressuscitou de tal maneira que até hoje a verdade de sua ressurreição é sustentada. Milhares de pessoas abandonaram a corrupção de seu coração, a maldade de sua alma, porque alguém ressuscitou, alguém subiu ao céu, alguém venceu a morte. Isso é o fato. O fato que há 2000 anos, pessoas têm sido altamente transformadas, e aqui não estou falando de instituições religiosas, igreja A, igreja B, igreja C, não, eu estou falando do fato. O fato é que durante 2000 anos, de alguma forma, pessoas têm tido seu coração transformado, a consciência, a sua vida, a sua natureza, elas deixaram a corrupção de sua maldade, e agora vivem em prol desta verdade. Algo alcançou o seu coração. Eles não viram Cristo ressuscitar, não presenciaram esse fato, não presenciaram o fato de Jesus subir ao céu, mas presenciaram o fato que os seus corações foram transformados, e isso é um fato. A pergunta retórica de Pilatos é: o que é a verdade? Eu te digo o que é a verdade. Em João 14,6, a verdade está bem absoluta, dizendo, Cristo diz: eu sou a verdade, eu sou o fato de sua salvação, o fato de sua libertação, o fato de sua eternidade, o fato da corrupção sair de dentro de você, o fato de eu ter dado a você a maior graça de todas. Eu sou o fato. E como que se vence a mentira? É só observar o fato. Se alguém for honesto quanto aos fatos, ele não mente. Imagine que eu chego atrasado no trabalho e digo: eu cheguei atrasado porque meu pneu furou e a rua não sei o que. Eu invento a maior coisa e o patrão fala assim: eu estava com o carro logo atrás de você. O fato não sustentou a minha mentira. Como não mentir? Observe os fatos, ou no caso, o fato. O fato é alguém que expõe os meus fatos. Por que eu me reconheço quanto pecador? Porque quando eu olho para a minha história, eu vejo um pecador. Por que eu confesso as minhas culpas? Porque quando eu olho para mim, para a minha história, para a minha vida, eu vejo um pecador. Se você não enxergar o pecador, o fato, você não tem a obra do fato, que no caso é a verdade. Cristo
é a verdade. A orientação nas Escrituras, em Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, capítulo de número 3. O verso de número 9 diz assim: não mintais uns, porque já vos, com os seus, não mintais uns aos outros. O que isso significa? O fato é que eu preciso ter a consciência que eu não posso fingir ser o que eu não sou. Eu não posso fingir ser o que eu não sou. Dentro da dinâmica da religiosidade, as pessoas fingem, elas emitem uma imagem, elas anunciam uma imagem insustentável. Não minta. Não minta contra a verdade. E ele vai dizer por que nós não podemos mentir. Porque não é comum a natureza do salvo. Porque já despide do velho homem com seus... O verso 10, e vestivos do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele. Não minta. Reconheça os fatos. Talvez você diga, mas eu não discurso mentira. Lembre-se do que eu disse. Há vários aspectos da mentira. Você não precisa ter a mentira falada, existe a comportamental, a vivida, a expressada. Você tem vários meios de mentir. Você talvez não queira mentir para os outros, mas mente para si mesmo. São mentiras. A vida precisa ser pautada no fato. Toda vez que você for orar a Deus, ore a Deus baseado em fato. Por que muitas pessoas não conseguem orar quando estão em condições de fragilidade de pecado? Porque elas não aprenderam a ser honestas com seu próprio Criador. Se o Senhor Jesus... Aí algumas pessoas pensam assim, mas Ele não vai mais me ouvir. Olha, antes de você pensar em se arrepender, Ele se manifestou em carne e morreu pelos nossos pecados para te dar a graça de se arrepender. Isso aconteceu antes. Então você hoje é o mesmo Deus, que você pode confessar os fatos a Ele. Confesse ao teu Criador. Existe um versículo que é fundamental, Provérbios, capítulo de número, Provérbios 23. Provérbios 23 diz assim: compre o quê? E não há vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Compra a verdade e não a venda. O que isso significa? Ele está dizendo, adquire a verdade e depois não a negocie. Adquire a verdade e não a negocie. Se você recebeu Cristo na sua vida, não negocie a verdade. Não minta contra a verdade. Tem orações sinceras, louvores sinceros, choros sinceros, comunhão sincera. Confesse os fatos, a verdade. Os pecados têm nome, a ofensa contra o Criador tem nome, tudo que você fez contra alguém tem nome, e é um fato, e ele precisa ser expressado como fato. Olha, em qualquer tipo de tratamento você vai entender que sempre a verdade é o melhor caminho.
Não há ninguém que ouse dizer que a mentira será melhor caminho em algum aspecto. A verdade sempre é o melhor caminho. Seja verdadeiro. Aqui, olha, 1 Coríntios, capítulo de número 13. Ele vai falar acerca do amor. E aí tem um detalhe, porque Cristo é o amor de Deus. Em Romanos 5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito. João vai dizer que Ele é o próprio amor, Deus é amor. O Senhor Jesus é a prova do amor de Deus. Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, quando Cristo morre pelos nossos pecados. Cristo é o amor, o Espírito Santo derrama o seu amor, Deus, o Criador, é o amor. Amor aqui não é um sentimento, amor não é um sentimento, amor é um propósito. Deus amou o mundo de tal maneira, isso é um propósito. Não está falando de um sentimento, de um Deus apaixonado, não. Está falando de um Deus propositivo, que tem uma obra a realizar, e Ele faz isso por amor. Amor é um propósito. Tanto é que nas Escrituras, amor é um mandamento, não é assim? Amar a Deus não é um mandamento? Amar o próximo não é mandamento? Então não é sentimento, é um posicionamento. Amar é sempre um posicionamento. Aí, só que nós não temos a competência em nós mesmos de amar. É por isso que amor também é um fruto. Lembra de Gálatas 5, que o fruto do Espírito é o quê? O primeiro que aparece lá é o quê? Amor. Amor é um fruto. E também, como nós não temos isso em nossa natureza, esse fruto se manifesta como um dom. Então, amor é mandamento, é dom e é fruto. Você tem que sempre lembrar da madeira, MDF. Mandamento, dom e fruto. É o amor, é o amor. E aqui, entre alguns aspectos, olha o que vai acontecer aqui acerca do amor. Entre várias coisas que ele vai dizer, vamos começar aqui no verso 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Verso 5, não se porta com o quê? Com indecência, mas não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Olha o verso de número 6, não folga com o quê? Mas folga com o quê? Com a verdade. Quando o amor de Deus está em nosso coração, nós nos deleitamos na verdade, e não por discurso, como aqueles que dizem, eu odeio a mentira, mas são potenciais mentirosos, e o primeiro é mentir para si mesmo. Mas é aqueles que não desfrutam mais de uma vida mentirosa. Sabe por que ele não vai pecar com o seu próximo? Porque ele vai ter que admitir para o seu próximo, porque ele vai ter que falar a verdade, porque ele vai cair lá em Colossenses, falar, não mintais uns aos outros. Em algum texto chega a dizer, não mintais contra a verdade. Por que um cristão, um servo de Deus, o esposo, não vai pecar? Porque ele sabe que ele precisa estar alojado aos fatos. A esposa, o filho não vai cometer contra os pais o erro, porque ele está agora folgado contra a verdade, ele está abundante na verdade, ele não pode negar os fatos. Então, como é que somos livres da mentira? É quando o fato que é Cristo abundar em nossos corações, estamos agora no cativeiro da verdade. Vivemos pela verdade, andamos pela verdade e sofremos por esta verdade. A verdade que fez Paulo enfrentar prisões, que fez Pedro enfrentar prisões e açoites, que fez Estevão ser apedrejado e que fez muitos mártires na história, porque não negaram os fatos. Talvez você não tenha ninguém correndo atrás com você para te fazer de você uma fogueira, apedrejar, mas nós temos um mundo onde tudo isso, como nós lemos em Romanos capítulo de número 1,
trabalham contra a verdade de Deus. E nós teremos que resistir isso com os fatos. E quais são os fatos? Você precisa ser a prova da verdade. Eles não vão ver Jesus subir ao céu, vão ver? Sai do sepulcro, vão ver? Se saírem daqui e irem para Jerusalém, vai encontrar Jesus no sepulcro lá? Na Via Dolorosa, vai encontrar Jesus lá? Não, não vai. E como que Jesus continuou sendo verdade? A verdade dele está consumada no fato de quem nos tornamos. Você vê o peso da nossa responsabilidade quando diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois o bom perfume de Cristo, vós sois a carta lida. Nós somos agora a representação dos fatos. Se você não vive a verdade, você depõe contra a verdade. Isso é um fato. Se você não manifesta a natureza de Cristo, a obra de Cristo no seu meio, Cristo não está evidenciado, porque ele vai vir do fato na sua vida. Como diz as Escrituras, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, Cristo será manifestado. Talvez você está querendo pregar abrindo Bíblia para alguém? Sabe do pai que quer pregar para os filhos abrindo Bíblia? Parece uma coisa honrosa, né? Abre a vida e nós vamos ver os fatos. Da mãe que quer separar textinho bíblico para a filha, você pode colar na parede, na mochilinha, no caderno, mas se aquele texto não for na sua vida, não é fato. O Evangelho é só a verdade. Se eu não for o Evangelho para os meus filhos, não há fato. Não há fato. Só mais uma religião com mais um Deus. E nós comprometemos com isso toda a verdade de Deus. Então quero te dizer hoje: viva a verdade, deixe a mentira, seja qual ela for. Eu não estou aqui para dizer quais são as suas mentiras, você as conhece. Seja honesto quanto a elas. Se dobre diante de Deus por elas. Dobre os seus joelhos por causa delas. Confesse as suas mazelas e mentiras. Ore uns pelos outros, porque o dia que fomos honestos o suficiente para vivermos o que somos, Cristo reinará no que somos, porque Ele é a verdade. Fique de pé.